Olá, eu sou Vitória Maia, estudante de Economia da Faculdade Federal do Rio Grande do Sul. Você está ouvindo o podcast Outra Economia, Descomplicando o Economês, um projeto do Movimento Economia Pro Gente. No episódio de hoje, vamos debater transporte coletivo e mobilidade urbana. Para tanto, convidamos André Coutinho Agostinho, mestre em Economia, pesquisador do Observatório das Metrópoles e membro do Economia Pro Gente. Convidamos também o professor Carlos Schmidt, professor de Economia aposentado da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Obrigado por estarem aqui conosco. Gostaria de agradecer o convite, né? Apesar de eu fazer parte da Economia Pro Gente há algum tempo já, nunca tinha participado do podcast, vai ser a primeira vez. Então, vamos ver. E também é muito bom estar a presença aqui do Chimitão, que é um companheiro de muitos anos da luta pelo transporte público aqui no Porto Alegre. Eu queria agradecer o convite do Economia Pro Gente, do qual eu também participei em um certo tempo, e fico muito orgulhoso de ver o trabalho que esses jovens, muitos deles meus ex-alunos, estão desenvolvendo, porque eu acho que uma coisa fundamental é a gente desmistificar a economia. Ela tem que ser compreensível para todo mundo. A última pesquisa do Orçamento Familiar do IBGE relevou que o custo do transporte superou o custo em alimentação para as famílias brasileiras. De maneira geral, as passagens de ônibus têm se elevado acima da inflação. O que poderia explicar tais variações? A elevação do preço dos combustíveis é suficiente para entender esse fenômeno? Como a Vitória disse, né, agora recentemente saiu uma nova edição da pesquisa de orçamento familiar do IBGE, que é uma pesquisa que já é feita desde os anos 70, antes tinha outro nome, era um pouco diferente, mas enfim, já tem algum tempo, é feito mais ou menos a cada 10 anos. E pela primeira vez, as famílias estão gastando mais com transporte que com alimentação. O maior gasto é habitação, que já era nas pesquisas anteriores, agora transporte, então os dois gastos que estão mais relacionados à cidade e estão muito relacionados entre si, né? Em geral as pessoas gastam mais em transporte. Porque como a habitação está mais cara, você tem que morar mais longe, isso acaba aumentando os custos de transporte. Somado, habitação e transporte já dá quase 55% do gasto das famílias brasileiras. Isso é a média, mas quando pegar as famílias mais pobres, esse valor é ainda mais alto. Então realmente é um problema a forma como as nossas cidades funcionam. Aumenta muito o custo de vida. E esse aumento do custo de transportes pode ser dividido, digamos, em duas partes principais. Uma que muita gente cada vez mais usa o carro, que é um transporte mais caro, e as pessoas continuam usando transporte coletivo, pagam cada vez uma tarifa maior. Então, nos últimos 30 anos, que é os dados que a gente tem disponíveis, o preço da passagem de ônibus no Brasil, da média das capitais brasileiras, teve um aumento real de torno de 200%. Isso significa, então, que está crescendo muito acima da inflação e é um aumento contínuo. Assim, tirando 2013 e 2014, por toda a movimentação política que teve, praticamente todos os outros anos no Brasil as passagens de ônibus aumentaram acima da inflação. Isso ajuda a explicar também por que as pessoas estão deixando de usar o transporte público. Ele está cada vez mais caro e, por outro lado, o transporte privado está cada vez mais barato, principalmente porque tem muitos subsídios. Então, desde a fábrica de construir carro, que recebe isenção de ICMS dos estados pela guerra fiscal, seguidamente redução de IPI para incentivar a produção de carros. Tem todo o custo de se fazer as ruas para os carros andarem, construir rua, construir viaduto. Então acaba que se gasta muito dinheiro público para garantir esse modelo de transporte individual. Tem até um estudo do IPEA que mostra que no Brasil o subsídio público para o transporte privado no Brasil é em torno de 12 vezes maior que o subsídio para o transporte público. E isso está gerando um grande aumento na frota. Em Porto Alegre, para ter uma ideia, de 94 a 2014, a população cresceu 16%, a frota de carros cresceu 83% e a frota de motos cresceu 451%. Esse aqui é o dado que eu tinha aqui de Porto Alegre, mas no resto do Brasil aconteceu algo muito parecido. Então, daí voltando à pergunta original, os motivos do aumento da passagem. Entre outros, tem vários problemas na forma como é calculado o custo, né? A passagem, na maior parte das cidades brasileiras, se calcula o custo do sistema de ônibus e divide pelo número de passageiros. Então, a própria forma como é calculado o custo tem muitas fraudes. É muito comum tu ver, por exemplo, as empresas lançarem um valor do preço do diesel muito acima do que é o preço do mercado. Apresentam notas fiscais fraudulentas. As prefeituras são coniventes com isso.
Mas isso não ajuda a explicar o aumento porque isso sempre teve, não é uma coisa de novidade. Então, esse aumento está tendo na passagem não é por isso, porque isso já acontecia antes. A principal coisa para aumentar é essa redução. Então, para ter uma ideia, em 95, o número de passageiros nos ônibus do Brasil por quilômetro rodado era de 2,59 passageiros por quilômetro. Em 2018, agora está 1,57. Né? Então, teve uma redução aí de quase metade do número de passageiros por quilômetro. E isso acaba sendo o principal motivo do aumento da tarifa, porque tu divide o custo para um número menor de pessoas. Eu queria fazer um comentário em cima dos elementos que o André trouxe, que é o seguinte, o regime de concessão, eu fiz uma nota técnica para a Câmara de Vereadores sobre isso, ele exige que os transportes sejam concessão, sendo uma concessão, a tarifa tenha modicidade e o sistema seja operado no regime de eficiência. Ora, isso aí não é observado, como o André falou, em geral eles tomam as empresas, ou melhor, o órgão regulador toma os dados das empresas, né? Em vez de ele fazer as suas próprias contas, não leva em consideração uma série de coisas, que depois eu acho que o André vai aprofundar, porque ele tem estudado esse assunto, mas eu acho que já teve no passado, ainda que de uma forma um pouco distorcida, o GEPOT calculava, claro que existem diferenças locais, regionais, mas calculava os parâmetros para o cálculo do preço do transporte. Né? Por exemplo, o número de quilômetros rodados por um pneu, a quantidade de quilômetros rodados com litro de gasolina, etc. Tá? Eu acredito que essa questão deve ser retomada, ou seja, que o órgão regulador pode usar inclusive a própria universidade nos seus diferentes segmentos para fazer esse cálculo de uma forma rigorosa, inclusive levando em consideração todas as apropriações que as empresas têm do lado financeiro, etc., que depois o André vai aprofundar, e que não são levados em conta. Existe uma série de elementos que como o André falou, são fraudados no cálculo. Tá? Agora, eu acho o seguinte, quer dizer, ao aumentar o preço, isso é um forte elemento, né, para reduzir o número de passageiros. Né? Por que não se faz um movimento contrário de redução de preço, para ver que resposta o mercado, ou melhor, os usuários vão dar a redução de preço na utilização do transporte. E é óbvio que eu acho que tem que haver também restrições ao carro individual. E isso é muito comum em várias cidades do mundo. Por que o centro da cidade é aberto à circulação de automóveis? Entende? Se tu restringir o transporte individual, por um lado, tu vai otimizar o sistema público de transporte e, ao mesmo tempo, reduzir poluição e uma série de efeitos nocivos desse modelo de transporte que nós vivenciamos. Claro, sem falar em outros modos. Entre, por exemplo, o metrô e o ônibus, tem o bonde moderno, né, que pode transportar nos grandes eixos uma quantidade, um volume muito maior de passageiros, sem o custo elevadíssimo que é de construção do metrô. Fica essa história, ou faz metrô ou utiliza ônibus. Existem outras modalidades que funcionam muito bem e que não são poluidoras e que, obviamente, né, deveriam ser operadas pelo setor público. O setor privado tem a lógica do lucro. Então, por que, digamos, não, como é em grande parte
das cidades do mundo, esse sistema não é operado pelo setor público. Então, só complementando isso que o Chimitão falou agora, boa parte das pessoas que deixam de andar de ônibus para andar de carro, elas fazem isso porque esperam reduzir o tempo de gasto no transporte, né? Em geral, tu demora menos tempo para chegar a algum lugar de carro do que de ônibus. Só no momento que todo mundo passa a andar de carro, gera engarrafamento e acaba que todo mundo demora mais tempo. Então, se todas as pessoas da cidade usassem transporte público, o tempo gasto no transporte pelas pessoas ia ser muito mais baixo. Sim. Só que a gente tem uma situação que, como individualmente para a pessoa vale mais pegar o carro, mas a opção individual de cada um para reduzir o seu tempo acaba aumentando o tempo dos outros. Então, realmente, é algo que eu acho que é quase consenso, pelo menos entre as pessoas que estudam seriamente o tema, que é algo que o mercado não funciona para regular. Sim. Mesmo pessoas que em outros setores acreditam que o mercado pode se regular, esse é um setor que, claramente, o resultado do mercado é um resultado que é ruim para todo mundo. Então, bastante no sentido do que vocês estão falando agora, assim, a gente vem vendo nos últimos anos um crescimento muito grande de transporte por aplicativo, com preço mais baixo do que os táxis, o que faz aumentar a demanda por esse tipo de transporte individual. As empresas de ônibus explicam parte da queda dos passageiros por essa novidade nos hábitos das pessoas. Até que ponto o transporte por aplicativo é realmente responsável por essa variação dos passageiros nos ônibus? E que tipo de ação poderia ser tomada pelo ente público para contrabalancear tais alterações? É difícil a gente saber exatamente quantos passageiros o ônibus e o metrô estão perdendo pro Uber e outros aplicativos, que são empresas privadas que não abrem suas informações, então a gente não sabe quantos passageiros o Uber transporta, o Cabify e 99 transportam por mês em cada cidade. E realmente, depois que da entrada desses aplicativos, agora nos últimos anos, acentuou a queda do número de passageiros dos ônibus, já estava caindo. Só que também foi bem um período que aumentou muito o desemprego. Então, é normal, em período de desemprego, ter menos passageiros de ônibus, que o principal uso das pessoas do transporte é para ir para o trabalho. Então, é difícil saber exatamente quanto que foi dessa queda causada pelo aumento do desemprego e quanto foi essa mudança da entrada desses aplicativos. Mas, com certeza, algo influencia, né? Apesar de não ter o número exato, dá para ver, a gente vê toda hora muitos aplicativos, as pessoas usando muito. Então é algo que com certeza está tirando uma boa parte dos passageiros de ônibus, não dá para saber o número certo. E porque é muito mais confortável e às vezes é mais barato. Se for uma viagem curta, às vezes dá um preço próximo do ônibus, tá? Com mais de uma pessoa divide, acaba sendo mais barato. Porque a gente tem que entender que esse é um modelo que não se sustenta ao longo do tempo. Primeiro que ele gera o mesmo problema do carro particular das pessoas em questões do trânsito, então ajuda a piorar o trânsito, mais gente andando de Uber em vez de andar de ônibus. Mas também ele não se sustenta porque o próprio modelo dele ele não consegue cobrir os próprios custos do Uber. Tanto o Uber como as outras empresas do setor têm tido prejuízos desde que surgiram. O Uber agora eu acho que ainda não saiu o resultado do último trimestre de 2019, mas no terceiro trimestre o Uber tinha tido prejuízo de 1,2 bilhões de dólares e no trimestre anterior 5 bilhões de dólares. E a perspectiva é que eles continuem durante muito tempo continuar tendo prejuízo até que eles consigam quebrar as outras formas de transporte, as outras empresas, e uma empresa de aplicativo ter quase o monopólio do transporte das cidades, e daí sim vai passar a ter lucro. Então, na verdade, o Uber já surgiu com a ideia de ficar muitos anos com prejuízo, mas com essa promessa de ser o grande modelo de transporte, tem muita gente investindo dinheiro e eles conseguem cobrir esses prejuízos com os novos investimentos. Mas, assim, e outra coisa é também que o Uber se sustenta num trabalho super precarizado, que as pessoas estão aceitando fazer porque a gente está num momento de desemprego alto, mas que também, se a gente tivesse um período de desemprego menor e salários mais altos em outros setores, o Uber não conseguiria mais tantos motoristas. Então, assim, como a gente espera aqui que não se mantenha a situação para sempre, né, de alto desemprego no Brasil e no resto do mundo, tipo, como é que o Uber vai conseguir manter o seu lucro no momento que precisar pagar um salário menor para os seus motoristas? Só realmente se aumentar muito o preço e criar um monopólio que as outras formas de transporte estão algo que no longo prazo tende a dar errado. Ou para dar errado para a gente, às vezes é certo para o Uber que tem esse monopólio. É sabido que o transporte através de carros é mais poluente e pior para a mobilidade urbana. Já o metrô e o ônibus poluem menos e desafogam as vias.
Que tipo de política exitosa tem sido adotada para solucionar os problemas de mobilidade urbana e o custo do transporte? Professor Schmidt, quando você foi subsecretário de Transporte de Porto Alegre, a cidade de Porto Alegre se tornou uma das principais referências do transporte público. Você pode nos contar mais dessa experiência? Bueno, eu acho que, em primeiro lugar, quando o Olívio Dutra foi prefeito, ele foi eleito num contexto de muita mobilização, e uma delas era no setor do transporte. O questionamento justamente dessa promiscuidade que existia entre o setor público, tá, e o órgão regulador e os regulados, que eram as empresas de ônibus. Aí, o que aconteceu? Houve digamos, uma primeira queda de braço quando se tentou estabelecer valores de passagem que não agradavam os empresários. Eles tentaram fazer um lookout, uma greve patronal. A resposta que a gente deu, amparada legalmente, foi da intervenção nas empresas dos ônibus. E essa intervenção foi uma coisa muito delicada. Tu não teria êxito a intervenção se não fosse respaldada em parte pelos trabalhadores. Nós, na época, nas empresas intervidas, nós organizamos comissões de trabalhadores por local de trabalho, tá, que evitaram que houvesse sabotagem permanente. Mesmo assim havia, né? Mas e claro que essas comissões, os membros das comissões, eles tinham... Foi negociado no final da intervenção a estabilidade deles, né, para garanti-los no seu emprego. Aí, obviamente, a gente começou a afinar o cálculo da passagem. E realmente, naquele período, o preço da passagem, né, foi reduzido. Inclusive, a gente não tomava os dados das empresas, procurava produzir nossos próprios dados para fazer o cálculo da passagem, né, e se estabeleceu um padrão de funcionamento, porque tinha um dos problemas do sistema de transporte na época que houve uma tolerância muito grande em, digamos, aceitar veículos que já não tinham mais condições de operar, que continuassem operando, mediante vistorias, etc. Mas isso aí, obviamente, dava uma disfunção e dava problema de ônibus que estragavam. Isso tinha um prejuízo muito grande para os usuários. Então, a gente estabeleceu um controle, porque esse dado digamos, do valor do ônibus, ele é um dos elementos que é utilizado no cálculo da passagem. Então a gente fazia um controle muito rigoroso da inclusão de ônibus na frota, porque era uma situação em que, inclusive, muitas vezes eles encarroçavam, a palavra é um pouco do meio, eles colocavam carroceria em chassis antigos, etc. E tudo isso começou a ser controlado para evitar a fraude. Bom, e a partir justamente desse controle, dessa relação de regulador mesmo, não sem nenhuma promiscuidade com as empresas, se passou a estabelecer um padrão de transporte, né, que houve uma incorporação de ônibus na frota, etc. E mesmo isso, na época, não teve grandes reflexos sobre a tarifa. Na minha perspectiva, depois eu saí da secretaria, porque eu fui fazer o doutorado fora do país,
na minha perspectiva, eu achava que o sistema devia ser um sistema integrado, né? De ter as troncais, ou seja, aquelas grandes vias operadas pelo setor público, e as alimentadoras que viriam de alguns bairros seriam do setor privado. Mas isso não se consolidou, infelizmente, não se consolidou, tá? Mas essa experiência, ela serviu primeiro para, no meu ponto de vista, para estabelecer um outro padrão de relação entre o regulador e o regulado. E é isso que eu acho que se perdeu, pelos estudos que o André tem feito, né? É mostrado claramente que essa promiscuidade voltou a acontecer, né? Eu acho que para isso eu acho que tem que haver, além digamos, do trabalho técnico do órgão regulador, tem que haver um controle público. Esse Conselho de Transporte, tá? A composição dele não tem predominância dos usuários. Então ele acaba referendando as posições que o órgão regulador assume. Além da questão de ter um órgão regulador isento do ponto de vista técnico, né? Não seria propriamente isento, ele tem que assumir a perspectiva do usuário, né? Eu acho que essa é a questão. Eles estão ali para garantir os interesses da população, portanto, do usuário, né? Então, eu acho que isso tem que ser trabalhado nesse sentido. Outro elemento é que a gente tinha a empresa Carris, que na época era operada com muita eficiência, no meu ponto de vista, inclusive com questões inovadoras, como reutilização da água, essa preocupação já ecológica, digamos. E eu não sei também o que aconteceu lá, que a situação dessa empresa se deteriorou. Atualmente eu não sei se continua existindo a representação de funcionários, né, que também tinha peso no processo. Então tem vários elementos que eu acho que tem que ser considerados. Tem que ser considerada a questão democrática, digamos, e a questão democrática nesse particular se diz respeito à participação efetiva dos usuários na gestão do sistema, no controle do sistema e também dos trabalhadores do setor, né? Você falou de dois modais de transporte, que é o ônibus e o metrô, né? Eu acho que tem possibilidades intermediárias de custo muito mais baixo e que pode, digamos, pelo menos em eixos não muito volume de tráfego, cobrir a questão do funcionamento eficiente, que é o caso do bonde moderno. O bonde moderno hoje é utilizado em vários países e tem uma possibilidade de funcionamento que, além digamos, da questão técnica, do custo, né, até pegando a questão da energia gasta, né, com transporte ferroviário, né, que o atrito de rolamento ferro é menos intenso que o pneu, o piso da rua. Então tem várias questões que são importantes para a gente considerar e estabelecer uma estratégia. E nessa estratégia eu acho que tem que ter um pressuposto que é justamente ver o transporte como um direito, né? A possibilidade de deslocamento como um direito e não como uma mercadoria, né? É essa distorção que está fazendo numa situação em que os trabalhadores que dispõem do Vale de Transporte são em número cada vez menor pela informalização da economia, e isso está fazendo que justamente aqueles setores
que trabalham no setor informal, que recebem menos e que eles que têm que arcar com o custo de transporte, torna a situação muito complicada, né? Inclusive pelos dados aí que foram apresentados sobre o peso do transporte no orçamento familiar. Só fazer um esclarecimento aqui, porque a gente está gravando de Porto Alegre, mas tem pessoas de outros lugares que escutam. A Carris é uma empresa pública de ônibus que a gente tinha aqui, né? Era a antiga empresa de bondes da cidade, que depois passou a operar ônibus, e começou como uma empresa privada. Ela foi estatizada, eu acho que nos anos 50, eu não lembro exatamente quando foi. E até hoje é da prefeitura, embora o atual prefeito esteja discutindo a possível privatização dela. Então, a hora que o Schmittão falou que tinha a ideia de dividir as linhas de ônibus entre o público e o privado, seria a Carris, que essa, eu acho que é a única capital do Brasil que ainda tem uma empresa pública de ônibus. Ainda já que a pergunta era sobre experiências que deram certo, vou ser bem rápido, que eu acho que o nosso tempo já está esgotando. Acho que não vou falar de uma específica, mas dizer que aqui no Brasil tem essa coisa que parece feio subsidiar transporte público, né? Porque as pessoas veem como uma intervenção do Estado no mercado, que é algo mal visto hoje, mas as pessoas não acham feio quando o Estado intervém para construir viaduto e avenidas e coisas, e gastar dinheiro público para garantir o transporte por carros, né? Mas o resto do mundo é comum. Na Europa varia de um país para o outro, mas em média só 50% do custo dos ônibus das capitais europeias são cobertos pela tarifa, o resto é por subsídio. E você, na Europa a gente não tem como fazer. Na Argentina tem uma tradição de subsídio também, é um país vizinho nosso, latino-americano, subdesenvolvido que nem a gente. E em 2013, 73% do custo do transporte público de Buenos Aires era coberto por subsídios. Agora o Macri reduziu bastante, eu não sei quanto que está atualmente, eu não achei dados novos para isso. Eles tiveram grandes aumentos, mas assim, tem vários países da América Latina que têm essa tradição de subsídio. E cada vez mais também estão crescendo as cidades no mundo que adotam tarifa zero. Já são algumas centenas de cidades em todo o mundo. E em diferentes lugares, inclusive nos Estados Unidos também, que era um lugar que tinha uma época que tinha mais existência. Agora em dezembro, o Kansas anunciou que o transporte vai ser gratuito. E mesmo Miami também, que é a meca dos liberais latino-americanos, já tem alguns anos, o ônibus não, mas eles têm o Metromover, que é uma espécie de trem elevado, que é gratuito, que atende algumas áreas da cidade. Então, até Miami pode ter transporte público gratuito, por que a gente não pode ter aqui? Agradecemos mais uma vez a contribuição dos nossos convidados para entender esse tema tão relevante para o dia a dia das grandes cidades. Convidamos os nossos ouvintes para acompanharem o Movimento Economia Pro Gente nas nossas redes sociais. A gente está no Instagram, no Facebook e no Twitter. O Outra Economia faz parte da rede de podcast Colmeia, do jornal Sul 21. Além do nosso podcast, tem programas sobre feminismo, futebol, cultura e arte. E também política. Acesse lá o colmeia.sul21.com.br para conhecer esse conteúdo. Agradecemos o estúdio de vídeo do Núcleo EAD do Centro Interdisciplinar Sociedade, Ambiente e Desenvolvimento, aqui da URGS, o CISAD, pela parceria e por disponibilizar o espaço para as nossas gravações. Muito obrigada por acompanhar e fiquem ligados nos nossos próximos programas.